Quais são os conhecimentos, os assuntos e os conteúdos a serem trabalhados dentro do componente curricular matemática em sala de aula? Você não sabe nenhum desses conteúdos? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza ele está aqui para te ajudar, para te ensinar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo nós iremos falar sobre os conteúdos, os assuntos e os conhecimentos a serem trabalhados dentro do componente curricular em sala de aula, onde você vai entender cada informação e o mais importante, onde encontrar a informação e como colocar em prática. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conhecimento pedagógico que vai ajudar você a se tornar um profissional melhor. Te convido a compartilhar esse vídeo com seu amigo, seu colega, no grupo da faculdade, no grupo da escola, no grupo da coordenação, para que assim a gente possa divulgar mais informação e compartilhar e favorecer ambiente de troca pedagógica. Te convido a deixar o seu like e vamos lá iniciar mais esse processo. Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico falando hoje sobre como escolher os conteúdos escolares de matemática, do componente curricular matemática. Os assuntos, as atividades, os conhecimentos, os conteúdos, tudo aquilo que a gente precisa para a gente poder ter sucesso em sala de aula. Na última aula nós falamos sobre o quê? Sobre as unidades temáticas, os objetos de conhecimento, as habilidades, os conteúdos, onde a gente diferenciou todas essas informações. Hoje nós vamos falar sobre o conteúdo, mas a gente diferenciou todas essas informações, inclusive eu ensinei de uma forma geral como você vai escolher essas informações e colocar no seu plano de aula a partir do plano de aula que a gente já construiu aqui no canal, que eu já deixei na descrição desse vídeo, caso você queira aprender a fazer um plano de aula de matemática passo a passo. Entendendo essa diferenciação e esse processo, nós iremos entrar agora sobre como escolher os conteúdos dos assuntos escolares, as atividades a serem trabalhadas em sala de aula. O plano anual, quando a gente vem falar da educação básica, a gente precisa entender que todo componente curricular tem o seu papel na formação integral dos alunos. E como ele tem um papel fundamental nesse processo de formação, ele tem que cumprir alguns pré-requisitos que é estabelecido pelo MEC, que é estabelecido pelos parâmetros curriculares nacionais, que é estabelecido pela Base Nacional Comum Curricular, que é estabelecido pela própria Constituição, que é estabelecido inclusive até pela própria LDB. Então existem conhecimentos e conteúdos que o aluno deve chegar em sala de aula sem saber e sair dela com esse conhecimento aprendido. Então tem esse processo de variação. O conhecimento de matemática, às vezes, quando a gente sai da faculdade, a gente sabe dos conhecimentos que a gente estudou para a faculdade. Para trabalhar em sala de aula, a gente às vezes não sabe, e é por isso que a gente fica perdido quando a gente vai entrar no mercado de trabalho. Pensando nessa situação, entenda o seguinte: quando a gente vem falar da educação básica, do ensino superior, do ensino médio, da educação infantil, não importa. Falar de ensino é falar de plano anual, porque é a partir do plano anual que nós vamos estabelecer os conhecimentos, os assuntos, os conteúdos a serem trabalhados em todo o ano letivo. Que às vezes demora 9, 10 meses, tem essa variação de tempo em relação a cada instituição, o que está acontecendo, enfim, tem esse tempo. E é a partir do plano anual que nós vamos estabelecer os nossos conteúdos, assuntos escolares. Ah, professor, mas quem é que faz o plano anual? O plano anual, quem faz é o professor. O professor tem a autonomia de fazer o plano anual, na qual ele vai se basear na BNCC, na LDB, na Constituição, no currículo, no PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, nas DCRs e tantos outros documentos norteadores de toda a educação básica. E a partir do plano anual que a gente vai ter essa divisão: plano anual, que tem o ano inteiro, plano semestral, que é 2 semestres, plano bimestral, que é 2 bimestres, plano mensal, que a gente vai falar sobre os conhecimentos que nós precisamos alcançar em cada mês, e o plano mensal, que é o mais conhecido como plano diário, que é o plano de aula. Dentro desse quesito, a gente vai organizar todo o nosso planejamento, todo o nosso embasamento pedagógico para que a gente possa alcançar sucesso no nosso planejamento. Para a gente escolher os conteúdos, primeiro a gente precisa definir nosso plano anual. Mas como é que eu vou definir o plano anual? A partir do livro didático. É o livro didático que é o objeto, é o documento norteador do nosso trabalho pedagógico. Por quê? Porque no livro didático nós vamos ter o quê? Os conteúdos, os conhecimentos a serem trabalhados dia a dia, etapa por etapa, onde as bases do conhecimento do primeiro ano vão ser bases para os conhecimentos do segundo ano
E assim vai acontecer todo esse processo de complexidade de ensino, onde o aluno vai ter uma base para um próximo conhecimento que ele vai aprender no outro ano letivo. E é dentro do livro didático que nós vamos encontrar os conteúdos, os assuntos escolares. Bacana, professor, mas como é que eu posso encontrar esse conteúdo? Vou já mostrar para você um site online que você pode adquirir todo esse material. Inclusive, se você estiver precisando de material online, onde você precisa de plano de aula pronto, plano anual, é só você vir na descrição desse vídeo que eu já deixei um site online separado para você, onde você pode adquirir todas essas informações, fazendo o seu cadastro e assim recebendo tudo no seu e-mail. Quando a gente vem falar sobre materiais didáticos, o professor também tem a autonomia de criar esse material didático. Por quê? Porque nós temos o livro, nós vamos colocar o livro em prática, porque o aluno vai receber esse livro didático quando a gente falar a nível público, né, de escolas públicas. E o professor vai incorporar esse material didático pela sua própria autoria, porque ele vai o quê? Se reinventar no decorrer de cada aula, de cada situação, e assim incorporar novos conhecimentos, novas estratégias para o quê? Facilitar a aprendizagem dos alunos. E a produção de materiais didáticos, o professor também pode produzir esse material didático. Para você ter acesso a livro didático e assim efetivar o seu planejamento, é só você vir aqui no site eDocente, tá certo? Onde você vai ser direcionado para essa página. Quando você chegar nessa página, você vem e clica aqui, ó, Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Clicou, depois que você clicar lá, você vai ser direcionado para essa página. Aí você vem aqui um pouquinho para baixo e clica aqui, ó, onde tem filtrar por componente curricular. Você clica e coloca o de sua escolha. No caso, matemática, que a gente está falando da matemática. Aí você vai escolher o livro, que tem vários livros aqui, fica a seu critério a escolher. Eu vou escolher esse daqui, que é da editora Saraiva, que eu gosto muito dessa editora. Chegou aqui, você vai clicar em Download em PDF. Como eu já fiz o download, eu abri aqui no meu computador. O que acontece? Esse livro didático aqui é um livro didático que você pode utilizar na sua prática docente, porque dentro dele existem vários conhecimentos, vários conteúdos que você vai conseguir colocar em prática. Por exemplo, esse livro da Saraiva, ele deixa bem objetivo tudo que a gente precisa trabalhar em sala de aula e ainda explica várias perspectivas sobre o trabalho com a resolução de problemas, aí fala da perspectiva convencional, metodologias da resolução de problemas e tantos outros conhecimentos que vem nos ajudar, vem facilitar a nossa compreensão enquanto professores, nos dando um direcionamento bem mais facilitado para que os alunos possam efetivamente aprender esses conhecimentos escolares de forma efetiva e, o mais importante, de forma significativa, onde ele vai fazer linkagem com o mercado de trabalho, com a natureza, com as ciências e tantos outros conhecimentos, fazendo esse leque com a transdisciplinaridade com os demais componentes curriculares e, o mais importante, onde a gente vai alcançar o sucesso nosso planejamento. Aqui ele fala sobre alguns materiais que podem ser incorporados em sala de aula e assim favorecer a aprendizagem dos nossos conhecimentos. Ah, professor, então o senhor está querendo dizer que eu posso pegar esse livro e eu posso utilizar essas informações e esses conhecimentos a serem trabalhados em sala de aula. Você não deve não, você precisa utilizar o livro didático. Se a sua escola tem um livro didático, utilize ele. Se a sua escola não tem livro didático, mas você está pensando já em estudar, em fazer um plano anual, quer trabalhar de forma particular, quer dar aula de reforço, mas ainda não sabe como trabalhar, você vai utilizar do livro didático para nortear todo o seu trabalho. E aqui o livro vem decifrando, vem dividindo todos os conhecimentos para serem trabalhados no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, em relação a esses procedimentos de cálculos, fatos básicos, que são as informações básicas que o aluno precisa ter, processo de adição, subtração e tantos outros conhecimentos. E quando a gente vem descendo aqui sobre o livro, né, passando essa parte é mais destinada a professores, esse início, mas quando a gente vem entrar dentro dos conhecimentos, dentro dos conteúdos propriamente dito que vai ser trabalhado pelo aluno, nós temos as unidades temáticas, que vai falar sobre números, operações e resolução de problemas. Aí fala os números e a dengue, ó a linkagem, os números e a dengue linkando diretamente com o quê? Exatamente, com as ciências da natureza. Aí fala da unidade básica. E o mais importante desses livros, ó, que ele já deixa para você, ó, os objetivos a serem trabalhados, os objetivos que nós devemos alcançar no final da etapa de ensino. Por exemplo, ó, ler e interpretar um texto que apresenta informações numéricas sobre o tema relacionado à saúde. Ler e escrever números naturais até a ordem da centena de milhar.
Aí, por exemplo, já deixou também a habilidade a ser trabalhada. Então, são conhecimentos, são informações que às vezes você sai da faculdade, sai do seu curso de graduação e não sabe o que trabalhar, como trabalhar, onde procurar. E esses livros didáticos, que no caso, no site que eu mostrei para você, são livros de acordo com a BNCC, que são livros do PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático. Aí, por exemplo, ó, o mosquito e a dengue. Aí fala aqui sobre um processo, uma linkagem, né? No Brasil, a dengue foi identificada pela primeira vez e tantos outros fatores. Coloca mais uma vez os objetivos, coloca mais uma vez as habilidades a serem trabalhadas. Ah, professor, mas como é que eu posso escolher o conteúdo a ser trabalhado em sala de aula? Eu sou um professor substituto e eu não sei o que fazer. Dos dois, um. Primeiro, quando você chegar em sala de aula, na escola, você pede o plano de aula do professor, pede o plano anual do professor, que essas informações ficam na sala de aula. E quando você for para a sala de aula, você pode perguntar diretamente aos alunos: qual foram os últimos conhecimentos que vocês receberam? Deixa eu dar uma olhada aqui no caderno de vocês. Aí passa e fala sobre, por exemplo, da cultura corporal de movimento, fala sobre a dança, ginástica. Quando a gente vem falar de história moderna, história antiga, Egito e tantos outros fatores. Então, a partir daí, você começa a iniciar o seu trabalho pedagógico. Mas lembrando sempre, o seu trabalho pedagógico deve ser pautado que no seu plano anual, deve ser pautado em quê? No plano anual, no livro didático. E esses conteúdos e esses conhecimentos já estão estabelecidos. Você só precisa pegar essas informações e colocar em prática. Pegar essas informações e colocar em prática. Então, como você vai escolher os conteúdos e assuntos escolares? Vai depender da aula que você quer trabalhar, do objetivo que você quer trabalhar, da habilidade, da unidade temática que você quer alcançar. Se eu quero trabalhar com números dentro do sistema de numeração decimal, então eu vou escolher atividades que venham falar sobre o quê? Sistema de numeração decimal, seja ela qual for a estratégia didática. E que estratégia didática nós temos? Nós temos o quê? Atividades em equipe, em grupo, podemos utilizar o livro didático, podemos fazer origamis, podemos fazer contação de história, podemos fazer leitura, podemos fazer uma atividade prática, podemos ir para a quadra fazer uma atividade esportiva, onde a gente vai desenvolver todo esse sistema decimal. Quando a gente vem falar de proporcionalidade, probabilidade e estatística, a gente pode ir para a quadra, a gente pode ver as medidas da quadra, a quadra de vôlei, a quadra de basquete, a quadra de handball, e assim fazer todo esse processo de probabilidade, de estatística, quais são as chances de eu conseguir vencer, se o aluno está em um processo de crescimento de 2 centímetros a cada mês, qual é a probabilidade que ele cresça 1 metro. E assim a gente vai fazendo todo esse processo de linkagem, onde os alunos vão conseguir colocar esse conhecimento em prática. O mais importante, a gente vai conseguir alcançar o sucesso no planejamento. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui na descrição desse vídeo. E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Deixa o seu like, até o próximo vídeo e valeu!